Querido, esse texto que nós lemos faz parte de uma história maior. No domingo passado, nós vimos que Jesus e seus discípulos enfrentaram uma grande tempestade no lago da Galileia para chegar até a região dos Gerazenos, né? E nós percebemos o quê? Que eles não chegaram vivos do outro lado do lago à toa. A tempestade teve que se prostrar diante da autoridade de Jesus. Foi por isso que eles conseguiram passar lá. Mas eles achavam que iam chegar lá e que o pior já teria passado. Mas não. Quando Jesus chegou lá, havia mais uma dificuldade a ser vencida. O endemoniado chegou direto aos pés de Jesus. Esse é o cenário inicial dessa história. Tá? Acompanhe aqui o verso 26 e 27. Diz assim: quando Jesus, e os discípulos chegaram lá do mar da Galileia, quando eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Nos primeiros versos, nós encontramos um homem que por muito tempo sofreu na mão de demônios. E quando ela fala assim, legião, significa uma quantidade enorme de pessoas. Era um linguajar dos romanos. Então, geralmente, uma legião de soldados romanos era cerca de 6.000 soldados. Então, esse homem estava sendo atormentado por cerca de 6.000 demônios. 6.000. Não era 1, 2 ou 3. Eram 6.000 demônios. Como resultado, este homem, ele foi envergonhado e humilhado pelos demônios. Por quê? Porque ele andava sem roupa. Ele era marginalizado. Ele também foi abandonado pela sua família. Os demônios fizeram ele ser abandonado pela família dele. Porque ele não morava mais em casa, mas ele morava nas covas que tinha no cemitério, nos sepulcros. Ele morava num lugar sombrio. Ele também era escravizado pelos demônios. Porque quando Jesus perguntou para ele, o rapaz, qual é o teu nome? Ele não conseguiu nem responder o nome dele, porque os demônios responderam por ele. Somos legião, nosso nome é legião. Então ele estava dominado pelos demônios. Tão dominado que ninguém conseguia segurá-lo. Que quando ele era preso pelos guardas, mesmo acorrentado, ele quebrava as correntes. Era uma força sobre-humana. Aqui é importante a gente esclarecer que a Bíblia enfatiza as diferenças entre loucura e possessão, apesar de terem alguns sintomas semelhantes. Também a gente precisa compreender isso. Abra aqui em Lucas, capítulo 7, verso 21, no capítulo anterior. Veja o que está escrito. Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão para muitos que eram cegos. Então a Bíblia deixa bem claro que são coisas diferentes, categorias diferentes. Categorias diferentes. A posição cristã dominante é que os demônios são seres angelicais que seguiram a rebelião de Satanás contra Deus. Essa é a posição dominante. Como está escrito em Mateus 25, 41, quando Deus fala para aqueles que chegarem diante dele sem crer em Jesus Cristo, ele vai dizer assim para essas pessoas: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, os anjos do diabo são os demônios. Outra coisa, a possessão é um completo domínio demoníaco. A pessoa fica totalmente dominada pelo diabo. Ela perde o controle das suas ações. E não só isso, ela também traz Jesus, vendendo Jesus por dinheiro, como aconteceu com Judas.
Aconteceu com Judas isso. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 22, verso 3, que Satanás entrou em Judas e ele vendeu Jesus. Ele negociou Jesus. Ele traiu Jesus por dinheiro. Isso também é uma característica das pessoas que estão possessas. A incapacidade de falar. O rapaz não conseguiu falar o nome dele. Cegueira, demência, Mateus 4:24, diferente da tentação demoníaca. A tentação demoníaca é diferente. Segundo a tradição, e Agostinho também de Hipona, um grande bispo da época, ele falou o seguinte, que a tentação demoníaca é quando o diabo coloca na nossa mente tentações, diretamente na nossa mente, para a gente poder pecar. Aqueles pecados que a gente não quer pensar e eles vêm. Aquelas tentações, características dos demônios, que a gente vai ver mais aqui na frente. E aqui eu abro um parênteses que eu gostaria de colocar um alerta aqui para os crentes que estão relaxando na luta espiritual. Estão relaxando na luta contra o diabo e seus demônios. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram salvos, foram justificados pela fé, não podem perder sua salvação. O diabo não pode tirar isso de mim e de você. Não pode. O diabo não pode te mandar para o inferno, porque o único que pode mandar para o inferno é Deus. E Deus resolveu não nos mandar. Todo aquele que nele crê e se arrependeu dos seus pecados, Deus o aceitou como filho, e desse momento em diante não irá mais para o inferno que merece. Todos nós merecemos o inferno. Então nós estamos seguros, nós não perderemos a nossa salvação. Mas nós podemos receber as setas do maligno nas nossas mentes. Jesus mostrou em Lucas capítulo 4, que se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, e para Lucas, no contexto, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Evangelho de Deus, ser dominado pelo seu Evangelho, praticar o seu Evangelho e crer no seu Evangelho, nós não resistiremos a tentações do diabo. Então não pense que porque você não vai mais para o inferno, que o diabo não pode transformar a tua vida numa coisa miserável. Ele não pode perturbar a tua vida e destruir. Se a gente não vigiar, Jesus falou, vigiai e orai. Vigiar é a parte prática. Orar é a parte espiritual. Vigiai e orai. Porque a carne é fraca. Mas se nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos fortes. Lembre-te do que diz em 1 Pedro, abre aí, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Se não permanecer firme na fé, se só querer ouvir o Evangelho no domingo à noite, vai cair em tentação, vai cair. Precisa todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos crescer no arrependimento de pecados todos os dias. Tiago 4,7 falou, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não aguenta o Evangelho. Ele foge. Ele e os demônios dele fogem. Voltando para Lucas 8, de 28 a 32, curiosamente percebemos uma coisa aqui. Ao mesmo tempo que aquele homem estava possuído por demônios, os demônios, quando estiveram diante de Jesus Cristo, diante da autoridade de Jesus, estavam possuídos de medo. De medo. Eles não queriam ir para o inferno, não queriam ir para o abismo. Eles estavam possuídos de medo, tanto que eles gritaram. Eles gritaram de medo e se ajoelharam diante de Cristo. Se prostraram lá, porque reconheceram quem estava diante dele. E aqui eu quero deixar a primeira aplicação. Pela fé,
na autoridade de Jesus, resistimos às tentações demoníacas. Nós resistimos às tentações. Jesus, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho para resistir às tentações do diabo. Assim nós precisamos fazer, imitá-lo e segui-lo. Efésios 6, abra em Efésios capítulo 6, verso 15. Lá em Efésios, esse texto nos encoraja, pela graça, a confiar na autoridade de Jesus, segundo o Evangelho da paz, segundo o Evangelho que nos dá paz com Deus. Queridos, quem está em paz com Deus, resiste às tentações do diabo e os seus demônios. Uma coisa é você ser tentado pela sua carne, outra coisa é você ser tentado pelo diabo. São coisas diferentes. Quando nós resistimos ao diabo, às tentações dele, nós fugimos da imoralidade. Colossenses 3:5. A gente foge da imoralidade como estilo de vida. Porque isso não é exatamente da carne somente, mas o diabo quer que você troque o seu Deus pela imoralidade. Quando nós vivemos o Evangelho, nós pensamos em viver pelo Espírito de Cristo. E não buscamos mais satisfação em querer se matar ou matar os outros. Porque o pensamento de querer se matar e querer matar os outros é um pensamento que vem do diabo, porque ele é assassino desde o início. Não é da carne, não é dos outros, é do diabo e dos seus demônios. Então, se você pensa em se matar, ou pensou em se matar, ou está pensando nesse momento, isso não é seu, isso não vem de você, isso vem do diabo, porque ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir. Quando nós estamos em paz com Deus, a gente cuida do nosso corpo, ao tal ponto, como diz em Romanos 14:12, nós cuidamos do nosso corpo a tal ponto a não ter prazer em mutilar o nosso corpo, a não ter prazer em machucar o nosso corpo, em viver o prazer de se arranhar, tirar seu cabelo, puxar cabelo, fazer essas coisas. Isso não vem da sua cabeça e nem vem de algo psicológico, isso vem do diabo. Ele está colocando tentações na nossa cabeça. E se a gente não lutar com o Evangelho, a gente vai perder isso. A gente vai perder. Deixa de seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios para viver a fé em Jesus Cristo. Vai parar de ir em espiritismo, em terreiro de macumba, ver horóscopo. Tudo isso aí não é de Deus. Tudo isso aí é o diabo que usa para te tentar e tirar eu e você da fé em Jesus Cristo. Tirar a gente da nossa paz com Deus, porque Ele sabe que não pode tirar a nossa salvação, mas Ele pode tirar a nossa paz, se a gente não vigiar e não orar. Prosseguindo para o verso 33, diz assim: saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago que se afogou, e se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Queridos, os demônios se humilharam ao tal ponto de suplicar: Senhor, não manda a gente para o inferno. Manda a gente para aqueles porcos, mas para o inferno não. Eles estavam com medo, aterrorizados. Não, o inferno não, para vocês verem como o inferno tem que ser temido. O inferno não é qualquer coisa, nem os demônios querem ir para lá. Não, manda a gente para os porcos, manda a gente lá para aqueles 2.000 porcos. Então, quando a gente prossegue, Jesus, Ele permite que isso aconteça. Ele permite, e aqueles 6.000 demônios foram para os 2.000 porcos ali, e deixou aquele homem. Eles foram para lá. O que aconteceu depois? Os porcos caíram precipício abaixo. Algumas pessoas ficam perguntando sobre essa parte desse texto, porque esse texto
gera algumas curiosidades. Mas eu entendo que a grande dificuldade de entender esse texto aqui, essa parte desse texto, por que Jesus mandou os demônios para os porcos, por que ele permitiu isso, estejam no fato de que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada para o texto. Ao invés de nós perguntar para o texto, por que Jesus permitiu os demônios irem para os porcos, deveremos perguntar, por que essa legião de demônios não matou aquele homem como ele fez com os porcos? Por que ele não fez isso? Podemos encontrar aqui pelo menos 2 motivos. Jesus tem autoridade para limitar a ação dos demônios, de acordo com os propósitos divinos. Apesar deles terem a capacidade de matar, porque tão logo eles chegaram nos porcos, eles mataram 2.000 porcos, mas eles não mataram um único homem, porque Deus não permitiu isso acontecer. Eles tinham 6.000 demônios lá dentro. Eles poderiam muito bem acabar. O outro motivo é que Jesus e o Pai são um, como diz João 10:30. Isso ficou claro nesse texto, através de algumas semelhanças com a história de Jó. Lembra da história de Jó? Satanás disse assim, olha, eu vou tirar tudo da vida dele. Aí Deus disse assim, pode tirar, mas você não vai tocar na vida dele. E Jesus, aconteceu a mesma coisa, mostrando que Jesus é Deus. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus que estava lá com Jó. É o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus. Ele tem todo o poder. E ele permitiu ir para lá, para mostrar que ele permite. Ele permite. Por isso que nós precisamos depender de Jesus Cristo. Segunda aplicação seria, pela fé na autoridade de Jesus, nós pregamos o evangelho que expulsa demônios. Esse evangelho não é qualquer evangelho, é o evangelho de Deus, do reino de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versos de 13 a 14, diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nossa salvação é protegida por Deus e selada pelo Espírito Santo de Deus. É selada, nós estamos guardados neles. Os demônios não podem nos tirar a nossa salvação. Então a gente tem que pregar o evangelho com ousadia e com coragem, para aquelas pessoas que estão possessas, para aquelas pessoas que estão sendo influenciadas pelo demônio. Muitas vezes a gente corre para a psicologia em primeiro lugar, ao invés que a gente tem que correr para o nosso quarto, orar, se ajoelhar, pregar o evangelho. Não estou dizendo que a gente não precisa de um médico ou de alguma medicina. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, nós precisamos orar. E quando a gente não tem esse costume, isso mostra que a gente está consumido por esse mundo. Esse mundo. Confiemos no sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu por nós fomos justificados pela fé, nós fomos aceitos por Deus definitivamente como filho dele para sempre. Significa que nada pode nos separar do amor de Deus, nem os demônios, nem o diabo. Então não precisa temer em pregar o evangelho para quem está possesso, para quem está com suspeita de estar sendo tentado pelo diabo. Pregue o evangelho, fale do evangelho, seja dominado pelo evangelho. E a gente chega no final do texto com um cenário completamente diferente. Aquele homem, depois de ter sido curado, ele se vestiu e estava em perfeito juízo. E além disso, ele estava sentado aos pés de Cristo. Ele estava aos pés. Jesus salvou, curou e discipulou este homem. Isso gerou medo em muita gente. Muita gente ficou com medo. Por pelo menos 2 motivos. Muita gente ficou com medo.
Primeiro, colocaram a culpa em Jesus por ter acabado com a economia da cidade, né? Porque era uma cidade gentílica, então era uma cidade que cuidava de porcos, porque judeu não é proibido pela lei cuidar de porcos, então o judeu não tinha porco, então era uma cidade gentílica ali. E eles colocaram a culpa em Jesus e mandaram a Jesus, vai embora. Isso mostra muita coisa, meus irmãos, como a gente vê no dia de hoje. Eles mandaram embora porque talvez na cidade tivessem outras pessoas possessas. Aí eles pensaram, não, ele vai salvar mais gente e vai dar mais prejuízo, quem sabe ele não manda para mais porcos. Então as pessoas daquela época pensaram mais no financeiro do que na salvação de vidas. Que a gente não caia nesse mesmo pecado, que a gente não priorize o nosso dinheiro, o trabalho, as riquezas desse mundo, mais do que a salvação de vidas, o Evangelho. Nós não podemos cair nesse pecado. Precisamos pregar o Evangelho, custe o que custar. O outro motivo que eles tiveram medo é porque eles acreditavam que Jesus era o príncipe dos demônios, que Jesus era o Satanás, porque eles acreditavam que só Satanás podia expulsar demônios. Lucas fala sobre isso mais tarde, lá no capítulo 11, verso 14. Eles não sabiam naquele momento que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus não expulsou os demônios pelo poder de Satanás, foi pelo poder do Espírito Santo. Mas isso ainda não tinha sido revelado, a gente sabe hoje. Mas naquela época, eles não tinham a Bíblia fechada aqui. A gente sabe hoje, mas na época não. Então Jesus foi embora. Porque o que ele falou? Se vocês chegarem, ele fala lá na frente para os discípulos, se vocês chegarem no local onde eles negarem o Evangelho, negarem o poder do Espírito, deem meia volta, porque vocês não serão culpados da morte deles. E saiu e foi embora. E aquele homem que havia sido curado, ele disse assim, não, Jesus, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir embora contigo também. Ele já estava indo para Galileia de novo, passando pelo mar da Galileia, pelo lago da Galileia, quer dizer, já estava voltando para Cafarnaum. Eu disse, não, eu quero ir contigo, Jesus. Ele disse, não, você não vai. Aquele homem que tinha sido dominado pelos demônios, agora estava dominado pelo Espírito Santo de Deus. Estava dominado pelo Evangelho. Ele obedeceu à autoridade de Jesus Cristo. Ele disse, não, você não vai, você vai ficar. Você vai ficar, vai voltar para a sua casa e vai dizer tudo o que Deus fez por você. E Lucas ainda faz questão de falar, e ele foi para a cidade e disse tudo quanto Jesus fez por ele. Mostrando para os primeiros leitores, para nós, que Jesus é Deus. Foi Deus que tira, é Deus que tira os demônios, é Deus que expulsa. Eu não preciso de sal grosso, eu não preciso de horóscopo, eu não preciso de qualquer outra coisa, de mesa santa, de macumbaria, eu preciso do Evangelho. E aqui a gente fecha com a terceira aplicação. Pela fé na autoridade de Jesus, vivemos uma nova vida em Cristo. Abre em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Temos uma verdade maravilhosa escrita aqui. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Realmente tudo se fez novo. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criação de Deus. Agora tudo é diferente, pela fé em Cristo, mediante a sua graça, somos submissos à palavra de Deus, que agora habita em nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 16. Para quê? Para que a gente possa ensinar e aconselhar uns aos outros. Com quê? Com hinos, com salmos, com a palavra de Deus. Aconselhar uns aos outros, com a palavra do nosso Senhor. Cantar. Gente, Davi
tocava para Saul não ser atormentado pelos demônios. Muitas vezes a gente passa tanto tempo ouvindo músicas que não falam de Deus, e não ouvimos músicas para adorar a Deus. O diabo odeia quando nós adoramos a Deus. Ele não quer ouvir você cantar para Deus, então ele vai fazer de tudo para te impedir. Não importa se a tua voz é boa ou ruim como a minha, a gente precisa cantar. Cante para Deus, louve a Deus. Outra coisa, se nós estamos numa nova vida, então não podemos deixar que os ataques malignos nos impeçam de a gente congregar na igreja do Senhor. Porque essa ideia de não querer congregar, porque eu estou com raiva do pastor, porque eu não gosto do que está sendo ensinado, na IBD, porque eu não gosto daquilo, isso é seta do diabo para querer te tirar da igreja. Porque se você estiver só, você não vai resistir à tentação do diabo. Então, para com esse negócio, fica alerta, volta a congregar, volta para a tua família. E também, não deixe a sua família, porque esses pensamentos de que a minha família acabou, não tem mais jeito. Cuidado com isso. O diabo, ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir você. Quando as pessoas pensam em viver solitariamente e sem Deus, isso é seta do diabo. Deus não nos criou para viver só e sem Ele. Ele nos criou para viver juntos e com Ele. Foi para isso que Ele nos criou. Acreditar que uma mulher acreditar que nasceu homem, ou um homem acreditar que nasceu mulher, isso também não vem da carne, isso vem do diabo, que ele quer te humilhar, ele quer humilhar o ser humano, assim como ele fez com aquele jovem lá na região dos Cardarenos. Ele andava nu, humilhado. Você nasceu homem porque Deus te fez homem, você nasceu mulher porque Deus te fez mulher. Se você está pensando diferente, é porque você precisa do evangelho para lutar contra as setas do diabo, que é ele que está colocando isso na sua mente. Se esconder na escola, muitos adolescentes e jovens, se esconder na escola, esconder que é crente, né? Muita gente gosta de esconder na escola que é crente. Isso também é seta do diabo, porque se você esconde que é crente, como você vai resistir às tentações da escola de aula, da sala de aula, da faculdade, do seu trabalho, se você está escondendo? Como é que você vai se impor? Como é que você vai mostrar a autoridade do Senhor? Não tem como. Desejar a mutilação, essas coisas todas, tudo isso aí não vem de Deus, isso vem do diabo. Ele vai colocando na mente, ele coloca isso na mente, não importa se você é crente ou não é. Mas se você é crente e é cheio do Espírito Santo, se você se alimenta do Evangelho, você vai resistir a essas tentações. Vai resistir. Gostaria de finalizar aqui falando para você que é crente, para você que foi batizado. Deus está te guardando. Nós não somos perfeitos. Se até ontem você não dava importância para os ataques do diabo e dos seus demônios, arrependa-se disso agora e comece a focar na oração. Comece a se dedicar ao Evangelho. Porque Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Deus sempre estará ali com a gente. E para você que não é crente, que entrou agora, aqui neste local, o Evangelho que foi pregado nesta noite, eu espero que esse Evangelho tenha iluminado o teu coração, que tenha tirado as cadeias que estão te prendendo a crer no Senhor Jesus. Que você se proste diante do Deus Todo-Poderoso, porque assim como Lucas mostrou que as doenças, a natureza e os demônios e o ser humano se prostram diante de Cristo, você também precisa se ajoelhar, se humilhar e se entregar a Jesus Cristo.
precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se alimentar do Evangelho, porque se você não fizer isso, você não vai resistir às tentações do diabo. Ninguém consegue resistir se não estiver cheio do Espírito Santo, cheio do Evangelho. Deus está de braços abertos para todo aquele que se arrepender. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar com a boca e crer no coração será salvo. Há esperança para mim e para você, porque Jesus está vivo. Jesus venceu a morte, venceu os demônios, por mim e por você. Ele está vivo e Ele pode nos proteger e nos guardar. Sem Ele, nada podemos fazer. Não importa se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou melhor idade. Não importa a idade, não importa o tempo de crente. Sem Cristo, nada podemos fazer. Sem a autoridade de Jesus, é impossível vencer os demônios. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por você ter morrido ali na cruz em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos enche, Pai, do Teu Santo Espírito. Nos enche, Pai, do Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, viver para a glória do Teu nome. Que a gente possa, Deus, acreditar nos ataques espirituais. Que a gente possa, Pai, vigiar e orar. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que entraram aqui. Livra-nos, Pai, do mal. Livra-nos dos demônios, Senhor. Pela autoridade do nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor. Amém.